Novamente bem-vindo ao workshop de bibliometria com RStudio e Bibliometrix. Vamos agora ao terceiro passo do nosso script, que consiste em analisar a bibliometria, só que utilizando uma interface de browser, uma interface mais elegante, e obter esses dados bibliométricos em função do que eu obtive. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que executar exatamente essa linha do comando chamada biblioshine, que vocês estão vendo aqui. Indo lá para o meu R, então, eu vou clicar sobre a linha e vou clicar aqui em Run. Ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai carregar um browser, no meu caso está carregando aqui, ele vai carregar um browser exatamente com o biblioshine, que é a interface Shine do R, que permite mostrar gráficos mais elegantes. Como vocês estão vendo, pode ser que demore um pouquinho para carregar, dependendo da máquina, vai ter um desempenho um pouco melhor. E você vai chegar então nesta interface aqui indicada. E qual o propósito dessa interface? O propósito dessa interface seria obter diversos tipos de gráficos e dados, que eu preciso para a bibliometria. Por exemplo, quem são os autores mais relevantes, quais são as fontes, os periódicos mais relevantes, as redes de relacionamento, a correlação entre palavras, obter nuvem de dados e outras coisas relevantes desse jeito. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir exatamente esses dados aqui. Vou carregar em data, carregar load bibliometrix files, vou carregar o arquivo que eu gerei, e vou dar um start. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos aqui, então, data, import ou load files. Eu vou carregar os dados do bibliometrix. Aonde que eu mandei gerar estes dados? Eu mandei gerar esses dados lá no drive C, na pasta bibs, esse artigo CSV. Vou mandar carregar, então, os dados que eu mandei gerar para lá e vou mandar aqui processar esses dados. Logicamente, vai depender da velocidade da sua máquina. Quanto mais potente for a sua máquina, mais rápido você processará. E aqui eu já estou preparado. Por exemplo, eu quero saber aqui quais são as fontes mais relevantes, onde mais se publica. Vou clicar, vai demorar um tempinho para que ele processe aí então os dados, E como você está vendo, eu tenho opções aqui de saber vários gráficos, informações sobre as fontes, os autores, os documentos em si, a estrutura conceitual, a estrutura intelectual e a estrutura social, que a gente vai ver, inclusive, quais níveis de relacionamento ao longo do mundo, Vamos esperar mais um pouquinho para processar. Ok, então tenho aqui já as fontes mais relevantes. Então, para esse tema de pesquisa que eu estou procurando, esse journal aqui, o Production Planning Control, é o mais relevante de todos. O mais relevante de todos. Teve aqui 40 e poucas publicações. Se eu quiser usar coisas, tipo, saber as fontes mais relevantes, usando Bradford Law, lei de Bradford, eu vou processar aqui e ele vai gerar. Então, esses dos 200 e tantos periódicos que fazia parte da minha pesquisa, esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 periódicos contém contém mais de um terço da produção. Você vê que o resto está bastante distribuído. Se eu quiser saber quais são os autores mais relevantes, se eu quiser, tem várias outras coisas aqui e você tem que explorar, Quem são os autores mais relevantes, Então seria esse Garza aqui, que ele publicou, então, esses autores, Tortorella, que aliás é até brasileiro esse Tortorella, tá vendo? Teve 20 e tantas publicações. São autores que são os mais citados. Então, não posso deixar de faltar isso na minha literatura. Quais foram os documentos mais citados
né? Então eu vou saber, ó, não posso, no meu trabalho não pode faltar esses principais, né? Que são os trabalhos que foram mais citados. Se eu quiser criar aqui um tree map, né, para que eu saiba quais os principais pontos citados nesses papers, então ele vai citar aqui, foi Lean Production, parte humana e Total Quality Management, né? Bom, e aqui eu vou tendo toda a estrutura do que mais foi citado no plano. Nesse caso aqui, aqui do seu lado direito, seu lado esquerdo, desculpe, está dizendo a quantidade de palavras. Logicamente, se eu colocar para mais ou menos, vai diminuindo ou ampliando esse gráfico em termos de quantidade de palavras. Se eu quisesse montar uma nuvem de palavras, né, também com 50 palavras, do que está mais citado aqui, estaria aqui a nuvem de palavras pronta. Se eu quiser saber como que existe, qual é a colaboração que existe no mundo, né, sobre esse tema, ele vai criar aqui os principais gráficos de colaboração, né? Aqui nós também colocamos, né, os parâmetros desse gráfico. Só um segundo aqui. Então aqui está como que esses autores colaboram, né? Então você percebe que não existe, apesar de ser grandes autores, o Garza e o Tortorella, eles não têm interligação entre eles. Bom, e vai por aí afora, eu vou verificando, às vezes falta um dado ou coisa desse tipo, mas essencialmente eu teria todos esses gráficos e essas relações, sabendo quais são as áreas principais, papers principais e assim por diante. Claro que para você utilizar toda a potencialidade do BiblioShine, né, no Bibliometrics, você deveria sair explorando cada um desses itens para que você possa ter então uma noção mais ampla, né, e dos benefícios que isso poderia trazer para você. Ok? É isso aí então, nos vemos no próximo vídeo. Até logo.